Momento Catequético com Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando esta quarta-feira da 23ª semana do Tempo Comum. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 6 do Evangelho de São Lucas, dos versículos 20 a 26. Naquele tempo, Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vós é o reino de Deus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Amados e amadas de Deus, Jesus está se dirigindo aos discípulos. O Evangelho inicia dizendo: Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, disse. Discípulos somos nós hoje. Somos aqueles e aquelas que seguimos Jesus. Somos aqueles e aquelas que nos encontramos com o amor de Jesus, seguimos Jesus, nos tornamos discípulos missionários de Jesus Cristo. E Jesus proclama então para os discípulos as bem-aventuranças. Começa proclamando a bem-aventurança dos pobres, porque vosso é o reino de Deus. Mateus vai falar de pobres em espírito, o Evangelho de Lucas vai falar de pobres, o Evangelho de São Lucas é o Evangelho dos pobres, daqueles que têm Deus como única e grande riqueza. E Jesus proclama, então, bem-aventurados os pobres. E depois proclama: bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Aqueles que têm fome, por causa do reino de Deus, vivem a experiência da fome, serão saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque haveis de rir. Amados e amadas de Deus, Jesus vai contrapondo uma situação presente, propondo uma bem-aventurança futura, a alegria futura. Gente que chora no presente, chora por causa do reino de Deus, chora por causa de sua opção pelo reino de Deus. Haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens os odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Quer dizer, aquelas pessoas que por sua opção por Jesus Cristo, pelo seguimento de Jesus Cristo, sofrem, são escarnecidos, são insultados, são amaldiçoados. Jesus diz: alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Quer dizer, nós teremos uma recompensa futura. Aquele que sofre por causa do reino de Deus, será grande a vossa recompensa no céu. E Jesus cita o exemplo dos profetas, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. E agora os ais são palavras de condenação. Ai de vós ricos, porque já tendes a vossa recompensa. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos os elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Primeiro, situações de sofrimento, situações difíceis, a promessa de uma recompensa futura. Agora, aqueles que no presente já têm sua recompensa: ai de vós ricos, já tendes vossa consolação. Ai de vós que tendes fartura, ai de vós que agora rides, ai de vós quando todos vos elogiam. E citam o exemplo também dos falsos profetas. Era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Primeiro, cita o exemplo do sofrimento dos profetas, dos verdadeiros profetas, agora dos falsos profetas. Amados e amadas de Deus, a grande graça que devemos pedir nesse dia é a graça de assumirmos no seguimento de Jesus Cristo a vida bem-aventurada, de também nós, pelo seguimento de Jesus Cristo, também nós, por causa da nossa opção por Deus e pelo seu reino, em tantos momentos podemos ser encontrados nessas situações, que nós tenhamos sempre a graça da perseverança e assim ser o Senhor um dia a nossa grande recompensa. Deixo aqui a minha bênção para nossa amada Diocese de São Carlos, que por intercessão de São Carlos Borromeu, nosso padroeiro, desça sobre todos nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.
Momento Catequético com Dom Paulo César Costa, nosso bispo diocesano de São Carlos. Acesse o nosso site diocesesaocarlos.org.br.